coluna de hoje é um alerta aos pais de como identificar e lidar com um comportamento específico e muito comum em tantas crianças, a manha. Bom, quem está aqui com a gente para conversar é Marcos Meyer. Bom dia, Marcos Meyer. Aquela situação comum, né? Bem na hora dos pais saírem para trabalhar, a criança chora, às vezes diz que está até doente, o pai pergunta, a dor é no braço. Como saber se ele está falando a verdade, se aquilo é só manha? Primeiro, a gente tem que ver se isso está acontecendo só com um deles, só com o pai ou só com a mãe. Às vezes é só com a mãe que acontece. Aí dói a perna, dói o braço, dói a barriga, tem dor de cabeça, começa a inventar manha, chora. É mais comum até com a mãe, né? É, mais comum com a mãe. E aí com o pai tá tudo bem, tudo legal. Às vezes até para ir para a escola, com a mãe é o inferno, com o pai vai tranquilo, vai rindo até, vai brincando. Então, porque, o que está acontecendo? Essa criança já percebeu que é mais fácil manipular um dos dois, pode ser o contrário também, mas já percebeu que é mais fácil fazer essa manipulação e aí às vezes consegue até não ir para a escola, se ficar fazendo muita manha, muita choradeira, a mãe já diz, então deve ser sério mesmo, já pensa que é sério e daí deixa a criança em casa. E isso faz com que a criança realmente adquira comportamentos de manha cada vez piores, cada vez mais complicados. Ontem eu estava andando no Parque Barigui quando eu vi uma cena bem interessante. A mãe estava empurrando um carrinho de bebê com um moleque dentro, assim, era enorme, né? Mas bem na hora, uma amiga da família encontra e daí chama o menino, venha correr, venha brincar. Daí ele, ao invés de reagir, ele olha para a mãe. Assim, como se fosse pedir autorização para a mãe até para poder andar, poder correr. Então, tem mães, realmente, ou pais, que estão super protegendo a criança. Ao invés de deixar correr, se sujar, brincar, fazer bagunça e tal, estão lá cuidando excessivamente. A gente tem, sim, que prestar atenção em alguns perigos, mas, na maioria, essas crianças precisam enfrentar a situação, precisam brincar. Uma outra cena triste que dá para ver, menininhas andando de salto alto ou sapatinho plataforma e tal, num shopping. Aí param de correr, param de brincar, param de fazer bagunça e estão lá todas comportadinhas. Mais tarde tem problemas de coluna, problemas de musculação, problemas no corpo. Por quê? Porque não brincava suficientemente, não corria, não ativava o corpo, ficava mais preocupado com beleza do que com a própria brincadeira em si. Tem que deixar essa criança fazer bagunça. Qual que é o efeito que essa superproteção, pode-se dizer, né, Marcos, vai ter na adolescência, por exemplo? Já tira do adolescente a iniciativa dele. É um adolescente que fica sempre esperando que as pessoas decidam por ele. Então está lá sem iniciativa, não inventa nada de novo, tem medo de tudo. E aí é o tipo do adolescente que os outros adolescentes já percebem que é um banana e tal, que não tem graça nenhuma, e ele se afasta, ele fica sozinho. Por ficar sozinho, o que ele começa a fazer? Inventar, criar mecanismos de chantagem emocional com os outros para ficar com ele, para poder bater papo, para poder participar de alguma equipe na escola ou em brincadeiras na família. Então, é o tipo de adolescente que fica assim muito melindroso e aí adquire comportamentos muito ruins, muito negativos para poder ter relacionamentos. Então, a superproteção ela é muito ruim nesse sentido dos relacionamentos, mas no cérebro também é ruim, porque criança que não cria, não inventa nada, não supera dificuldades, não conquista desafios e não resolve problemas, ela tem dificuldade de fazer isso, de resolver problemas por conta própria. E a resolução de problemas por conta própria é um dos fatores da inteligência, da medição da inteligência de uma pessoa. Em outras palavras, criança superprotegida não fica tão inteligente quanto poderia ficar se fosse mais incentivada a ser autônoma. Como os pais, e principalmente as mães, podem evitar cair nessa armadilha? Porque muitas vezes elas acham, mas coitadinho, ele é tão pequenininho. E não conseguem perceber. Quem olha de fora às vezes percebe a situação que a criança está simplesmente manipulando os pais, mas o pai ou a mãe não percebem essa situação. Como identificar ou diagnosticar isso? O melhor termômetro que tem é a professora da escolinha, porque ela está lá com mais 20 crianças da mesma faixa etária e já sabe dizer para a mãe, mãe, mas está todo mundo já sem fralda, por que teu filho está com fralda ainda? Tem mãe que liga para a escola, põe a fralda no meu filho porque eu estou indo buscar. Não, é hora de dizer para a filha, vai no banheiro agora você vai até em casa, não vai fazer xixi no carro. Então a gente tem que conversar mais com as crianças, mas um termômetro fantástico é a professora, porque ela tem
tanta experiência já com crianças da mesma faixa etária que ela sabe dizer, não, já consegue comer sozinha. Por que você está batendo no liquidificador a comida ainda? Meu Deus do céu! E tem mãe que ainda bate no liquidificador. Então, a melhor forma de saber se já está na hora de mudar um tipo de comportamento é conversar com a escola. A escola tem informações riquíssimas sobre o que cada criança faz em cada faixa etária. E é claro que algumas mães vão dizer, não, mas o meu filho, ele é mais devagarzinho nisso, é mais aquilo e tal. É porque o meu é diferente. Aí é difícil de lidar. Nós temos que lidar mais daí com a mãe. Tem que conversar com a mãe, trazer a mãe para a escola, explicar para ela como é que funciona, para ela se soltar um pouco, para deixar essa criança crescer com maturidade. Ainda em relação aos pais, na hora da bronca, por exemplo, um pai ou uma mãe pode evitar não querer corrigir, não dar uma bronca, até por esse sentimento de proteção. Exatamente. Esse sentimento de superproteção evita a bronca na criança e a gente tem o quê? Crianças que só são incentivadas e elogiadas. Na primeira crítica, chora, não quer mais e tal. O que vai acontecer se continuar esse tipo de comportamento? Depois, na empresa, o chefe dá uma bronca ou pega mais sério ou diz, escuta, esse trabalho está mal feito, pode fazer de novo. Ao invés dele fazer novamente ou investir mais esforços na próxima vez, fica bravo com o chefe, vira as costas, tá, vou sair dessa empresa, não me valorizam como deveria. Criança tem que levar bronca, tem que pegar no pé sim, tem que mandar fazer de novo quando faz de qualquer jeito. Por quê? Porque ela vai aprendendo a resistir às dores da vida, às frustrações. Claro que é o foco principal, elogio e incentivo, mas tem que levar bronca. A gente já percebeu que super proteger não é amar, mas aquelas mães que estão saindo, aqueles pais que estão saindo agora de casa para trabalhar, o filho está ali. Dicas práticas, Marcos, para conscientizar e para ser duro de uma maneira não agressiva também para o pai que já está acostumado com aquele comportamento. Uma dica é assim, a bronca que você dá no seu filho não precisa ser com raiva, você pode saber que a bronca é motivada pelo amor. Então, se dá bronca, tranquilo, pode fazer de novo, filho, não tem nada a ver com isso. Se vista sozinho, você já é grande para isso. E aí, quando a criança faz aquele comportamento, aê, que legal, aí você incentiva e isso é bom para você também. Marcos, obrigado mais uma vez, Foi um bom prazer. dia para você. Obrigada. Obrigado.